Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um culto online. Quero agradecer a todos por estar aqui conosco. Você que está aí nos ouvindo neste momento, que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Acompanhe nas nossas redes sociais, vai compartilhando os nossos cultos no aviãozinho, vai mandando para os amigos, para a família, para aqueles que precisam ouvir nesta noite uma palavra poderosa da parte do Senhor. Amém? Que o Senhor esteja na sua vida, que Ele venha falar com você nesta noite aquilo que você necessita, aquilo que nós precisamos. Que o Senhor te fortaleça e te guarde. Amém? Lá em Romanos 8:39 diz assim: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, que esta palavra de início desta live, ela venha abençoar a tua vida. E que nesta noite você possa ouvir tudo aquilo que o Senhor tem. Abra o teu coração para a palavra do Senhor nesta noite. E que as bênçãos de Deus venham sobre a tua casa, a tua família e os teus amigos. Amém? Daí aonde você estiver, comece esta oração conosco nesta noite, pedindo ao Senhor que Ele venha a falar com você, que Ele venha abrir o teu coração e os teus ouvidos para tudo aquilo que Ele tem proposto para nós neste dia. Amém? Senhor, nós agradecemos a Ti nesta noite, Pai. Nós agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, Pai. Fortaleça, Senhor Jesus, estas vidas que estão ouvindo, ó Pai, esta live, que elas sejam impactadas com a Tua palavra, com os louvores que foram entoados aqui nesta noite. Que elas possam, Senhor Jesus, ver a Tua mão estendidas, ó Pai, para elas nesta noite, em nome de Jesus. Venha, Senhor Jesus, passar com o Teu bálsamo, meu Pai. Venha, Senhor Jesus, nos dar, Senhor, uma noite, Senhor Jesus, da Tua presença. Que a Tua presença chegue, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo chegue nesta casa, aonde, Senhor, essas pessoas estão ouvindo, ó Pai, esta oração. Venha, Pai, falar conosco. Venha, Senhor Jesus, falar com estas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém.
nessa palavra. Creia. Não importa o que esteja acontecendo. Se alegre no Senhor, se entregue ao Senhor. Aproveite esse momento desse culto online. Apresente a Ele a sua canção. Apresente a Ele o seu culto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse tempo. Cante conosco ainda. Cante conosco. Vem. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que Deus abençoe a sua vida nesse tempo. Deus abençoe a sua vida nessa noite. Fique ligadinho aqui conosco, louve conosco, amém? Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Vamos continuar louvando ao nosso Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Que nesta noite o Senhor Ele venha a trabalhar no seu coração, a trabalhar em nossas vidas. Amém? E a casa do Senhor, ela não para, né? Você que deseja contribuir com a obra do Senhor, com esta obra, vai estar passando os dados bancários desta obra embaixo, tá? Você que deseja contribuir de alguma forma, em nome de Jesus, né? Nós agradecemos e para que nós possamos continuar adorando, louvando o nome do Senhor com as nossas portas abertas. Hoje nós sabemos que as portas do templo, elas temporariamente estão fechadas, mas temporariamente. Mas nós continuamos louvando e adorando o nome do Senhor nesta live. Então, nós precisamos da sua contribuição, nós precisamos da tua fidelidade. Amém? E a palavra do Senhor lá em Provérbios 3, 9, diz ali como nós podemos demonstrar a nossa fidelidade ao Senhor, né? Então, a palavra do Senhor ali diz assim: honrai ao Senhor com a substância dos teus bens, com as primícias de todos os teus rendimentos. De novo, honra ao Senhor com a substância dos teus bens e com as suas primícias de todos os teus rendimentos. O que são primícias? São os melhores frutos, é a melhor colheita que o Senhor Ele derrama sobre a tua vida. A fidelidade do Senhor sobre o dízimo, nós temos que ter esta fidelidade, porque sim diz a palavra do Senhor, né? Então nós devemos honrar ao nosso Deus com tudo aquilo que Ele tem nos dado, com tudo aquilo que Ele tem dado para nós. E nós temos que devolver a Ele em forma de agradecimento. As portas do templo, elas precisam continuar abertas, porque nós sabemos que nós estamos trabalhando para o reino do Senhor. E não é só as portas que precisam estar abertas. A contribuição de nós sermos fiéis ao Senhor, ele vai muito além das portas da igreja. Nós temos ajudado muitas famílias que precisam de acolhimento, não só espiritual, mas também material. Então, tudo aquilo que você vier a contribuir
com esta obra, com a obra do Senhor, será muito bem-vinda. Porque nós temos famílias que nós ajudamos todos os meses. E diante deste panorama que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, nós temos que olhar uns para os outros, né? E ser fiel sobre tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Porque eu tenho certeza que quando você gera essa fidelidade para o Senhor Ele não desampara. Ele não vai desamparar os teus. Então, você que queira contribuir com esta obra, queridos, está passando aqui os dados bancários, e você que deseja, nos chame no particular, no direct, e aí você vai receber todas as orientações possíveis, amém? E logo em seguida, lá em Provérbios 3:10, diz que diante da fidelidade, o Senhor, Ele nos abençoa, né? Que diz assim: abundarão de fartura os teus celeiros, transbordarão de vinho novo os teus lagares. Então, o Senhor, Ele prospera intensamente a nossa fidelidade para com Ele. Não é para com a igreja em si. Você está sendo fiel para com o Senhor Jesus. De tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a tua vida, de tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a tua família, Ele tem te guardado, Ele tem suprido a cada necessidade. Nós estamos recebendo pessoas dando testemunhos que, em meio a tudo isso que está acontecendo, o Senhor, Ele permanece fiel. Porque a pessoa, ela decidiu dar um passo de fidelidade para com o Senhor. Então, se você que está aí nos ouvindo nesta noite, queira dar este passo de fidelidade para com o Senhor, que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde nesta noite. Que Ele te proteja as tuas finanças, em nome de Jesus. Tem uma passagem que está lá em Gênesis, onde o Senhor, Ele falou, né, para Isaac. Para Isaac ele não ir para o Egito. Naquela época, eu não vou entrar muito nesse detalhe desta palavra, mas eu só quero falar sobre a fidelidade de Isaac, dele ouvir a voz do Senhor. O Senhor falou com Isaac para que ele não fosse para o Egito. E naquele tempo a terra estava passando por fome, né, por angústias e tribulações. Isaac, ele resolveu ouvir a voz do Senhor. E Isaac, ele decidiu ouvir aquilo que o Senhor estava direcionando para ele. Isaac, ele permaneceu numa terra chamada Gerar. E naquela terra, o Senhor prosperou Isaac naquele mesmo ano de fidelidade para com o Senhor. Então, eu profetizo sobre a tua vida, que o Senhor, Ele vai te prosperar em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, que aos nossos olhos parece impossível que vá acontecer algum milagre. Daí você diz para mim, pastora, mas as portas de comércios estão fechando e está um caos. Mas eu digo para você que jogue toda a sua ansiedade para o Senhor. Tudo que você anseia, coloque diante do Senhor. E primeiramente, seja fiel para a obra do Senhor, que Ele vai abençoar a tua vida, a tua família e aqueles que estiverem ao seu redor. Amém? Então eu profetizo sobre a tua vida, que assim como o Senhor abençoou
Isaque. Em tempos de angústias, em tempos de dificuldade, o Senhor ele não vai desamparar você, querido, que está aí me ouvindo. Então, que a tua fidelidade, nesta noite, ela gere bênçãos sem medidas para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, graça e paz. Para você que está nos assistindo mais uma vez aí no online. Se você estiver nos acompanhando agora nesse culto pelo Instagram, boa noite. Esse culto vai ser reproduzido também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube. E se você estiver assistindo pela madrugada, boa madrugada, pela manhã, boa manhã. Se estiver pela noite, né, uma boa noite. Que o Senhor possa estar nesse momento não só nos olhando do alto sublime trono e nos protegendo, né? Estamos nessa fase de pandemia e eu queria iniciar hoje esse culto com uma oração. Uma oração, como que eu posso dizer, uma oração direcionada, né? Onde muitos estão acometidos aí de insuficiência respiratória por causa do Covid. Sabemos que é uma fase muito difícil, mas não queremos só lançar uma palavra de positivismo, e sim uma oração, porque a oração ela tem muito poder nos seus efeitos. Eu queria que você hoje, no aconchego do seu lar, pudesse inclinar sua fronte ou fechar seus olhos. Eu queria fazer uma oração, e que essa oração possa alcançar todo aquele que é necessitado, que está hoje num leito de hospital, que está hoje dependendo de uma graça, não só de uma oração, mas de uma cura do Senhor. Pai, nós te louvamos, bendizemos o seu santo nome. Sua palavra diz, meu Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E a sua palavra também não só complementa, mas fala que mal nenhum chegará à nossa tenda, praga nenhuma chegará também. Que o Senhor possa agora, nessa noite, nessa manhã, com cada um que está agora ouvindo, cada pessoa aqui representada, cada ente, visita, meu Pai, hospitais, visita, meu Pai, cada leito, cada residência, cada um que está acometido hoje dessa terrível doença, papai. Que o Senhor possa estar visitando, meu Pai, trazendo refrigério, só para nos pulmões agora, meu Pai, o ar que elas precisam, que elas necessitam, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que sua palavra ela tem muito poder, e nós sabemos que cada um vai ser alcançado, meu Pai. Como bastou aquele dia, uma palavra para aquele centurião, meu Pai, e aquele servo, o servo daquele centurião ficou curado, meu Pai. Cura também, meu Pai, nesta noite, nesta madrugada. Visita, meu Pai, cada leito, em cada hospital, em cada família, meu Pai. É nesse sentido que eu te peço, meu Pai, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você está aí do outro lado agora dessa rede social, dessa tela, que você possa dizer amém também. Queremos mais uma vez compartilhar. Não vai ser hoje o foco da palavra, mas nossa igreja tem alguns pilares. Um deles é relacionamento. E o relacionamento é nós nos relacionarmos, né? A empatia hoje ela vai além. A empatia é nós nos darmos hoje, se posicionarmos e sentimos a dor do próximo, né? Sabemos que é um momento muito difícil, mas nós sabemos também que através de tudo isso vai ter uma reflexão e tudo isso vai passar. Amém? Eu quero estar compartilhando com vocês, com todos que se encontram. Hoje nós estamos aqui com poucas pessoas, tem uma produção, mas são bem poucas pessoas, especificamente hoje com 5 pessoas, para poder levar uma palavra rema, uma palavra direcionada até você, até o aconchego do seu lar. Porque as portas do inferno não prevalecerão. Hoje nós estamos de porta fechada, mas a igreja ela não tem porta. Tanto que nós estamos avançando, né? Nós procuramos fazer o melhor, por mais que nós possamos fazer, ainda é pouco para que possa te alcançar. Essa nova ferramenta que é não tão nova, mas é a rede social. Hoje nós estamos, se você está me ouvindo aí pelo Instagram, também pelo YouTube. Instagram, se você estiver no Instagram, vou te convidar. Eu sou bem leigo, mas eu sei que se você hoje agora clicar aí nesse aviãozinho e compartilhar, alguém vai ser alcançado com essa palavra. E alguém vai ser não só alcançado, mas vai ser impactado, porque através de uma palavra lançada, jamais ela volta vazio. Então te convido, coloca aí, se você também não tem tanta acessibilidade ou como eu aí conhecimento, tem um aviãozinho, clica nele e envia para os seus amigos, envia para todos, porque eu sei que essa palavra vai servir para muita gente. Amém? Eu queria que você te convidar agora para abrir a sua palavra, a sua Bíblia, ou que seja o seu celular aí, uma palavra que está lá em Lucas 5.
eu vou dar um nome para ela, ou renomeá-la, né? Que eu vou colocar assim, ó, ferramenta certa através das palavras lançadas. Eu acabei de falar que uma palavra lançada, jamais ela volta vazia. E eu te convido agora, mais uma vez, a você estar abrindo a palavra aí. Se você não tiver com o seu aplicativo nem sua Bíblia, não tem importância. Presta atenção no que eu vou falar, porque diz a palavra também que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você está aí sem o seu aplicativo, sem a sua Bíblia, não tem importância. Presta atenção, que ela vai trazer não só refrigério, mas um grande conhecimento e sabedoria para a sua vida. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, está lá em Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, acabei de falar sobre a palavra de Deus. Quem é que estava se apertando? A multidão, né? A multidão se apertava naquele local para ouvir a palavra de Deus. E quando as pessoas se juntam para ouvir a palavra de Deus, certamente ele ali está, né? Quando nós unimos um ou dois em seu nome, Jesus ele se encontra. Então, com certeza, aqui nós estamos mais do que um e dois. E aí, você pode estar sozinho, mas como eu digo que há um relacionamento, nós não estamos mais sozinhos. Nós fazemos junto. Então, Jesus está aí também. Está aqui, está aí. E a palavra diz, né, que se nós se juntamos, ele se faz presente. Qualquer outro lugar que se juntam, ele pode estar ou pode não estar, mas certamente, se hoje você está no nome dele, você está ouvindo, veio buscar através dessa rede social, através desse culto, uma palavra, você vai receber, porque Jesus está aí. É ele que vai provocar, é ele que vai admoestar e os milagres vão acontecer, amém? Vamos continuar. Estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descidos, eles estavam lavando as redes. Jesus estava ali perto desse mar. Que mar que seria esse? Genezaré. E lá lançaram a rede, uma palavra que muitos conhecem já. Lança a rede, que através dessa rede, através dessa palavra, foi conquistados ali muitos peixes e tudo mais. Mas eu queria não só focar, eu queria dar mais ênfase também. Os pescadores, olha que interessante, eu falei aqui agora, eu vi isso aí, esse dia eu estava numa live de um profeta amigo nosso, e ele falou assim, qual a diferença entre pescadores e pecadores? Só a letra S. Né? E ali estavam, né? Muitos vêm buscar. Os pescadores muitas vezes pescam peixes, e depois nós vamos falar de uma pessoa que não só buscou peixes, deixou de buscar peixes e passaram a buscar o quê? Almas, né? E ele estava ali naquele lago. E tinham 2 barcos. E por mais que eles já haviam tentado pescar, né? Não conseguiam lograr êxito em nada. Por quê? Porque eles lançavam e não conseguiam colher nada. Só que aí Jesus veio até eles e, através de uma palavra, qual foi a palavra? Lança a rede. Então, quando nós pensamos em lançar rede, rapidamente nós já pensamos, rede, pesca, peixe. Mas tem muitos modos de pescar peixe também. Alguns vão com arpão, outros vão com anzóis. Se você for ali com anzol, eu que não conheço nada, mas anzol, você vai pescar o quê? Um peixe. Se você for ali com arpão, um peixe. Eles estavam diferentes. Jesus já olhavam para eles lá. Eles lançavam rede. Quando eles lançavam rede, a visão deles já era um macro. Por quê? Se eles buscam rede, eles queriam buscar muitos peixes. Por quê? Porque eles viviam da pesca, né? E quem vive de pesca, eles queriam pescar o quê? 1 ou 100 peixes? 100 peixes, claro. 100 peixes. Então, quem vive de pesca precisa usar uma ferramenta maior e melhor do que um anzol, maior e melhor do que um arpão. Seria o quê? Uma rede. Eles lançavam uma rede. E o que eu quero estar trazendo com isso? Que a ferramenta que você usa determina o que você vai ter. A ferramenta que você usa determina um resultado que você vai ter. Eu queria que você anotasse isso aí agora. Anota isso aí agora. A ferramenta que você usa determina o resultado que você necessita. A ferramenta que você usa determina o resultado que você está buscando. Um exemplo, eu vou dar um exemplo rápido, né? Aqui o templo é bem alto, vocês não vão ver porque a câmera está focada, está parada, mas é fácil ou é difícil trocar uma lâmpada?
É fácil ou é difícil trocar uma lâmpada? Muitas pessoas vão falar, é fácil. Outras vão falar, não sei, porque não sei trocar. Outras vão falar, depende. Porque depende. Aqui é um templo que tem mais ou menos uns 6 metros de altura. Se for trocar uma lâmpada aqui, ficaria difícil. Mas por que o depende? Se eu tiver uma escada alta, eu vou conseguir chegar até o teto, não vai ficar difícil, vou desrosquear a lâmpada e vou rosqueá-la de volta. Foi fácil. Mas por quê? Porque eu sabia que era só rosquear? Não, porque eu tinha uma escada grande. Vou dar um exemplo ainda mais fácil ainda. Aqui tem uma parede. Parede aqui, ó, de bloco. Uma parede grande. Fácil ou difícil eu derrubar uma parede dessa? Eu falo mais uma vez, depende. Se eu te der uma pá e fala, derruba, você vai passar 4, 5 anos e não vai derrubar. E se eu te der uma britadeira? Talvez com um dia ou uma hora você já vai derrubar essa parede aqui. O que isso quer dizer? Que você está fazendo a coisa, muitas vezes está fazendo a coisa certa com a ferramenta errada. A britadeira seria a ferramenta certa. Então, hoje, num estado que nós vivemos de pandemia, isso aí também nós estamos falando já no modo espiritual. Por quê? Estamos em pandemia. Poxa, mas eu só sei fazer isso. Aí cada um dentro da sua incumbência, cada um dentro da sua técnica. Vai. Se você é um pedreiro, você continua. Você, às vezes, trabalha em rua ou próximo à pessoa, você já não vai conseguir. Muitos estabelecimentos, muitos hoje, quantos trabalhos sendo cessados, cerrados, alguns suspensos. Mas o Senhor, Ele vai sustentar a cada um. Ele vai dar novas ideias. Ele vai te dar uma ferramenta. Poxa, mas eu tenho agora aí uma ferramenta certa. Eu tenho aqui agora isso. Mas você já tem uma palavra? O que aconteceu ali com Pedro? Ele já tinha uma ferramenta, que seria o quê? A rede. Só que a rede já tinha técnica. Ele já tinha toda a instrução. Ele era muito bom no que ele fazia. Ele já era um pescador. Só que, apesar de ele estar lançando uma rede, ele não conseguia lograr isso. Ele não vinha peixe. Por quê? Porque não tinha uma palavra. O que fez a diferença? A palavra de Jesus. Lança a rede. E sobre a rede, sobre aquela palavra, ele lançou a rede. E está escrito, eu até anotei, que veio o quê? Veio a pique. Quando veio a pique, quer dizer assim, que o barco ele quase chegou a virar de tanto peixe que eles tinham ali. E foi através do quê? De uma palavra. Aqui nós estamos falando, se nós pararmos para olhar a passagem de Lucas, nós estamos falando aqui de Pedro, Tiago e João, que eram pescadores. Eles viriam de pescadores para discípulos, e de discípulos eles iam passar para apóstolos. Né? O que eu quero trazer com isso? São 3 fases diferentes. Em cada fase você vai precisar, Jesus, ou Deus, ele vai te dar uma ferramenta. Quando ele era pescador, ele utilizava o quê? A rede. Depois ele passou a discípulo, já tem outra ferramenta. E logo após eles se tornaram o quê? Apóstolos. Também, enquanto pescadores pescavam inteligentemente, porque eles já pensavam macro já, utilizavam redes. Né? Deus te honra, agora trazendo assim, rapidamente, já Deus falando comigo, Deus vai nos honrar de acordo com o nosso pensamento. O pensamento deles já era um macro. Já era um pensamento elevado, porque você não viu em momento algum o anzol sendo içado. Você viu o quê? Redes sendo lançadas. Vamos continuar. E entrando num dos barcos, que era de Simão, quem era Simão? Era Pedro, né? Pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E assentando ensinava do barco e da multidão. Vamos parar para colocar uma vírgula aqui também. De quem era o barco? Era de Pedro. Eu sei que o que me antecipou aqui, ou o que me antecedeu, foi uma palavra de oferta. E o que eu quero trazer agora na memória? Né? Que quem emprestou um barco para Jesus foi Pedro. E hoje, se nós já fazemos alguma coisa de bom para o nosso próximo, nós já somos abençoados, imagina você fazendo alguma coisa para que a obra do Senhor permaneça de porta aberta, que as obrigações para com que a casa do Senhor seja sanada, seja adimplida. Se nós já fazemos para um próximo coisas que se assemelham, nós já somos abençoados, imagina então, nós utilizando uma ferramenta que é como essa, que alcança milhares de pessoas, dependendo de mim e de você, que vai agora poder impulsionar, né, através desse que eu falei, do aviãozinho, ou compartilhando, vai alcançar muitos, dizendo que nós somos sim capazes. E o que eu estava querendo trazer à memória aqui agora? Que nós somos não só
agentes de milagre, mas nós também somos a carta viva na mão do Senhor. Foi desse jeito que Jesus já tinha um barco? Não tinha. Qual barco que ele utilizou? O barco de Pedro. Foi o barco de Pedro. E ali, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te em alto mar, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra vai lançar a rede. Mais do que uma perseverança, nós podemos ver aí o quê? Uma obediência. Por quê? Ele já era técnico, já sabia, já era pescador. Se fosse uma pessoa que não quisesse obedecer, ou uma extrema soberba, ele fala: não, já tentei, não vai adiantar. Grava isso. Mais uma vez, Pedro ele tinha técnica, tinha conhecimento, poderia dar tudo errado, mas a partir daquele momento, através de uma palavra que foi lançada, ele jogou a rede. E ele jogando a rede, o que aconteceu? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Não sei se você já notou que... Muito obrigado. Olha que coisa chique, está vendo? Não somos o Jô Soares, mas temos aqui a caneca. Pode ser sua. Pode ser sua. Só você entrar em contato que nós vamos te presentear. A gente dá um presente desse para você e você contribui com R$20, é isso? Glória a Deus! Não vamos perder aqui. Não vamos perder o nosso foco. Por quê? Através de uma palavra lançada, ela jamais volta vazia, né? E o que é muito interessante, eles foram e encheram ambos os barcos. Se a gente fala em ambos, paramos para refletir um pouco, era mais do que um, era dois, era ambos. Se era ambos, eram dois, né? De maneira que iam a pique, ou seja, que eu já disse aqui, né? Ou quase naufragaram. Presta atenção. Ó que coisa boa, né? Eram dois barcos, Pedro vivia de pesca, seria um ótimo negócio. Poxa, agora eu vou ficar com Jesus comigo aqui, porque não só a minha produtividade, mas o meu negócio vai bombar. 2 barcos, de repente cheios, eu vivo de pesca, eu vendo peixes, agora eu vou prosperar grandemente. Já deu tudo certo, são muitos peixes. Mas Jesus, naquele momento, decidiu o quê? Agora talvez você não vai gostar. Decidiu quebrar o negócio de Pedro. Porque a partir daquele momento, ele falou: você não vai mais. Ele não falou mais, nós vamos conjecturar, fazer uma reflexão. Você não vai mais vender nem nada aqui. Você vai vir comigo. E Pedro, daquele momento, diz a palavra aí que eles deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo. Aí você imagina, qual que era a intenção? Pescar. Qual que era a intenção? Trazer aqueles peixes à rede. Encheram 2 barcos. Poxa, mas já que encheram, qual que seria a ideia? Não era prosperar, não era vender, não era talvez tirar lucro daquilo? Em momento algum, eu vejo que Jesus ali, o Deus, estava testando o coração de Pedro. Em momento algum. Por quê? Porque ele já conhece. Ele sonda e esquadrinha os nossos corações. E ele não tinha dúvida nenhuma sobre o que Pedro... Só que o que eu quero conjecturar, eu quero demonstrar hoje? Que aquilo ali nada mais era que para que os outros pudessem ver que Pedro, além de obedecer e lançar a rede, ele já estava pronto para obedecer. Ele, na hora, quando Jesus falou assim, deixa tudo e me segue, tem hora que não dá tempo, é naquele momento. Talvez você está nos assistindo aí agora, ou quando você passa a frequentar uma igreja, o templo, e você é convidado a ir até a frente, ou Jesus está te chamando. E nós não temos, às vezes, muitas vezes não temos muitas oportunidades. Às vezes eu digo que a vida não é feita de oportunidades, a vida é feita de decisões. Pedro, ele teve muita oportunidade, ele podia ficar, vender, não tinha nada que obstasse ali ele vender os 2 barcos cheios, só que ele fez o quê? Ele optou em seguir Jesus. Eu vou continuar o texto, diz assim, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que espanto se apoderara dele e de todos que ali estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, que em algumas reflexões vai ver que era ali um sócio, né, de Pedro.
filhos de Zebedeu, que eram companheiros, aqui estavam companheiros de Simão, que é Pedro, disse a Jesus: Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Olha que interessante, pescador de homens. Você vê que quando Deus te sobe os níveis, Ele troca rapidamente as nossas ferramentas, que eles deixaram de ser pescadores de peixes e passaram a ser pescadores de homens. E quando nós somos pescadores de homens, qual a ferramenta? Vamos tentar refletir. Qual uma ferramenta que nós podemos utilizar para pescar homens, né? Tenta aí, pensa aí rapidamente, qual uma ferramenta que eu posso utilizar para pescar homens? Antes disso, eu falei uma coisa aqui, eu queria que você anotasse aí. Quando Deus muda o seu nível, Ele muda a ferramenta. Quando Deus muda o seu nível, Ele muda a sua ferramenta. Anotou? Voltamos agora. Deus, Ele mudou a ferramenta. Então, Ele mudou a ferramenta. Já não é mais as redes. Ele vai pescar homens. E através de que ferramenta nós pescamos homens? Palavra. Anota isso também. Palavra. Vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Palavra. Através de uma palavra lançada, a rede não voltou o quê? Vazia. Foi através de uma palavra lançada. O que não voltou vazio? A rede. Então, palavra juntamente com ferramenta. Quando nós temos a ferramenta certa e a palavra lançada, certamente nada vai dar errado. Por quê? Porque a palavra do Senhor juntamente com a ferramenta que o Senhor deu. Então, não tem como dar errado. E rapidamente também já veio outro pensamento. Tá, e por que às vezes nós estamos com ferramentas e as coisas não fluem, não dão certo? Porque a ferramenta não é mais a mesma. Eu disse aqui que o Senhor, Ele renova as nossas ferramentas. Vamos trazer aqui à existência alguns fatos. Vamos trazer do dilúvio. Quando houve o dilúvio, Noé passou 100 anos fazendo uma arca. 100 anos fazendo uma arca, que veio o dilúvio, que ele utilizou por 40 dias. Depois de 40 dias, qual a utilidade nós tivemos com a arca? Nenhuma. Poxa, mas essa arca salvou minha família, essa arca me trouxe refrigério, nós hoje conseguimos convalescer, nós conseguimos sobreviver por causa dessa arca. Ela tem uma grande estima. Esquece, a arca não, você não vê relato nenhum que depois do dilúvio, que a arca continuou como um objeto como posso dizer, ilustrado ou alguma coisa de adoração. De jeito nenhum, a arca ficou para trás. E quantos de nós queremos trazer ferramentas anteriores e nós não conseguimos lograr êxito? Principalmente agora, que nós estamos numa época de pandemia, muitos estão se reinventando, muitos estamos agora orando, buscando ao Senhor, até de modo diferente. Por quê? Porque nós temos que inovar. A palavra do Senhor, ela continua a mesma. Ontem e hoje vai permanecer para sempre. Mas nós temos, eis que tudo se fez novo. E as coisas velhas, elas foram deixadas onde? Para trás. Olha o que eu estou dizendo. Se Pedro dissesse, eu não vou com o Senhor Jesus, eu não vou. Eu não irei, por quê? Porque Pedro, ele foi ensinado por um outro, vamos dizer, ele foi ensinado por um outro rabino. Ele não foi treinado, não tinha sido... Eu não vou com Jesus. Não. Ele se abdicou do que ele tinha, ele confiou, ele acreditou, ele creu e foi com Jesus. Ah, tá, mas só isso, acreditou, ele naquele momento que ele teve uma decisão, ele partiu. Mas é só isso? Isso já é o necessário para que nós possamos ter uma vida não só abundante, mas uma vida em Cristo? Não, não é. Deus, ele muda, ele troca as nossas ferramentas, ele troca as nossas vestes. Quantas vezes você já ouviu, você que é um cristão mais antigo, você vai falar, o Senhor está mudando as suas vestes, o Senhor está forjando o seu caráter. Mas se de repente eu falar para você que ele vai mudar a sua amizade? Poxa, pastor, sim, muitas vezes ele vai mudar a sua amizade. Mas por que isso, pastor? Mudar a minha amizade? Sim. Porque muitos não vão aceitar essa nova fase, esse novo do Senhor que você está vivendo. Mas tenta refletir, por quê?
Numa hora que você passa por apuros lá atrás, você deve e outra pessoa deve. É normal, vamos procurar agiotas, vamos procurar aquilo. Uma hora que você começa a prosperar, pessoas que andam com você não vão gostar mais. Mas como assim? Que ele está fluindo, ele está prosperando e eu estou aqui. Por isso que o Senhor... É uma passagem muito simples. Abraão e Ló. Qual que foi a ordenança do Senhor para Abraão? Sai da sua casa, sai da sua parentela, sai sem nada, que eu vou te mostrar. Primeiro, que Abraão teve que ter uma fé muito abrangente, porque ele não sabia, Deus ainda ia mostrar. Eu vou ir, não sei nem para onde. Só que sai da sua casa e sai da tua parentela, que eu vou te mostrar uma boa terra. Vamos colocar uma terra que emana leite e mel, uma terra produtiva. Tá, ele foi, só que ele levou quem? Ló. Eu estou falando aqui de amizades, de parentela, talvez. Não estou querendo atingir você com nenhum parente. Sai de perto do seu parente, nada disso. Mas estou dizendo que muitas vezes nós temos que deixar as pessoas irem. Que isso aí também é uma bênção que o Senhor dá. Ele não vai barrar, ele vai abençoar quem foi e quem está ficando também. Aconteceu isso com Ló, com Abraão. Abraão ele já tinha saído, só que ele levou quem? Seu sobrinho. Chegou um determinado tempo, Deus já não falava mais com ele. Ele já estava em uma terra onde o Senhor já tinha mostrado, mas só que ele não conseguia enxergar isso, Deus não falava com ele. Quando ele dispensou Ló e falou, daqui em diante vamos nos separar por causa disso, daquilo, Ló já tem toda a passagem, Ló escolheu a terra verde, o que brilhava mais aos seus olhos, e Abraão dispensou. O que aconteceu ali? Ele voltou a falar com Deus e ele já estava em terra produtiva. E Ló prosperou, e Abraão prosperou muito ali. Então, muitas vezes, nós temos que deixar, sim, pessoas irem, para que nós possamos o quê? Alcançar o que é melhor, não só para nós, mas para os nossos parentes, para as pessoas que andam conosco. Amém? E essa fase que eu digo, né, de ferramenta e como que nós vamos prosperar, foi muito rápido ali, depois que Pedro passou a andar com Jesus? Também não. Diz, deixa eu achar aqui. Eu fiz uma reflexão e vamos trazer tudo que é material, ele reflete no espiritual. Muitos falam ao contrário, tudo que é espiritual reflete no material. Mas pensa comigo, você hoje vai entrar numa multinacional, você talvez nunca tenha entrado numa multinacional, eu nunca entrei numa multinacional, mas você vai passar por aquele, você entra num processo, não só um processo seletivo, entra hoje por algum órgão de segurança, polícia militar, você vai ter um aprendizado ali de pelo menos 1 ano, você vai ser um gerente, quando você passa a ser um gerente, você já não vai ali gerenciar uma agência. Você vai ser ali um trainee. O que é um trainee? Um trainee é um treinando. Ele vai passar a pegar não só costumes, vai aprender sobre ambiência e vai aprender sobre tantas coisas. Isso aqui foi o que aconteceu com Pedro. Jesus pegou ele, tirou ali, ele já não ia ser mais pescador, ele ia ser pescadores de homens, e ele foi ter o quê? Com Jesus. E por que eu trago uma reflexão? Por que dentro da igreja as pessoas chegam e já querem fazer tudo de bate-pronto? E quer fazer tudo de bate-pronto, já quer ser consagrado, já quer ser isso, já quer ser aquilo, e não chega em lugar nenhum. Estava ontem com um amigo, e uma pessoa que passou até por esse ministério pegou e falou para mim, ô pastor, estou bem lá, já eu e minha esposa já estamos trabalhando. Eu falei, que bacana, né? Legal, é muito bom isso. Trabalhar para o Senhor é muito bom. Mas aí, não vou falar nomes aqui, ele também não nos acompanha. E ele pegou e falou, já estamos lá, estamos bem. E eu falei, poxa vida, saiu daqui, nem ficou aqui, porque aqui ele só passou de relance e chegou em determinado ministério. O pastor já deu uma incumbência. Como assim? Se não foi treinado, não tem tanto conhecimento, vai dar errado. E quando dá errado, quem é culpado? Quem chamou. Aí, quando dá errado, é o culpado quem é? Quem chamou. Isso aqui não acontece ali com Jesus, porque ele passou, pegou Pedro e foi treiná-lo. Empresas treinam, órgãos estatais, órgãos governamentais treinam. E por que a igreja tudo é assim, de qualquer jeito? A tendência, com certeza, vai dar errado. Por quê? Nós costumamos trazer ferramentas antigas, costumamos trazer dogmas, costumamos trazer estigmas, que vai dar tudo errado, não vai ser compatível com visão.
Ah, mas isso aí, o que o senhor está falando, parece mais uma reunião de liderança, seria isso? Não, não é reunião de liderança. Isso é o que Jesus fez com Pedro. Ele falou a Pedro, troquei suas ferramentas que você usava, era rede. Hoje você vai usar palavras, mas por 3 anos você vai andar comigo. Vai entender o que eu faço. Jesus foi paciente. Se você, olha como você vê, não só quem está treinando, mas quem vai treinar também. Certa feita, Jesus estava indo orar e Pedro acompanhou. Vamos para uma oração? Olha que estranho. Foi para uma oração, em vez de... Qual que é a ferramenta de oração? Bíblia, joelho, alguma coisa. Ele já meteu, foi uma espada na bainha e foi com Jesus. Chegou lá, começou a discussão com o soldado lá. O que Pedro fez? Com uma espada, já arrancou a orelha de um dos soldados. Jesus, numa prudência muito calmo, mostrando ser contrário, o que ele fez? Pedro, para que fizeste isso, Pedro? A palavra diz o seguinte, quem fere por espada, por fio de espada também será morto. Jesus tinha que mostrar, ele estava treinando, ele tinha que mostrar ali uma calmaria para poder seguir. E hoje nós também somos assim, como líderes. Nós temos que ser calmo, mas muitas vezes o quê? Prudente. E Pedro ali, o que Pedro era? Olha para ser treinado como que era difícil. Ele era nervosinho, ele era descompensado, era analfabeto. Como que uma pessoa que pescava peixes, jogavam redes e iam começar a tratar com pessoas? É por isso que demandava tempo. Demandou tempo. E Pedro e todos que estavam ouvindo, ou nós que estamos ouvindo, nós estamos pegando também essa ferramenta. Qual é a ferramenta que hoje vai nos fazer prosperar, que vai fazer nós avançar? Não é a ferramenta específica, é uma palavra. É através de uma palavra que a ferramenta certa vai ser utilizada, e não só vai ser utilizada, mas vai dar certo. Porque se nós utilizarmos a ferramenta certa, mas se não tivermos uma palavra, não vai surtir efeito. Pastor, mas quanto tempo isso leva para acontecer? Eu recebi uma palavra, eu tenho até uma ferramenta. Depende. Sempre é o depende. Por quê? Porque no caso de Pedro, eu vou mostrar já, que demorou 3 anos. Ele começou a ouvir, não só pregar o Evangelho, mas veio trazer a sua nova ferramenta lá em Atos 2. Ele demorou 3 anos. Eu digo hoje que no ministério, o que vai fazer você avançar? Vai ser o tempo de aprendizado, como você está aprendendo e como você está obedecendo. Pedro, ele foi obediente. Pedro, ele foi ali cauteloso. Apesar de todos esses vícios que ele já tinha, ele foi cauteloso. E depois de 3 anos, está escrito lá, depois de Atos 2, depois já do Pentecostes, o que aconteceu? Ele foi falar em público. Ele começou a pregar, e através de uma pregação de Pedro, 3.000 almas foram convertidas. 3.000 almas foram convertidas. Por quê? Por causa de obediência, por causa de persistência, e mais do que isso, através de uma palavra, a ferramenta dele foi renovada, foi transformada, saiu de rede e foi para a palavra, e para a palavra ele obedeceu, e 3.000 almas foram convertidas. Fácil falar, mas Pedro, quem era Pedro? Pedro era nem Paulo, que foi considerado um dos maiores apóstolos, converteu 3.000 almas. Então, o que eu quero trazer hoje? Que eu e você, nós somos capazes, sim. Temos que ouvir uma palavra, temos que ter a nossa fé muito bem alicerçada, temos que ser constantes. O que é ser uma constância? É um contrário de inconstantes. Não paramos nem aqui, nem ali, não firmamos nossas estacas, não rompemos e não aprendemos. Hoje estamos aqui, sem querer julgamentos, mas é o macaco que pula de galho em galho, e nunca firmamos em lugar nenhum. O que nós fazemos para o Senhor, certamente Ele vai nos recompensar, e é para o Senhor. E hoje nós estamos trazendo uma palavra não só de ênfase. Hoje eu creio que você vai subir níveis. E quando você sobe níveis de conhecimento, as suas vestes também são trocadas. E você está debaixo de uma palavra. Hoje você está alicerçando a sua fé. Por isso que eu digo, anota, senão amanhã isso se perde. Sua fé já vai estar alicerçada, mas de nada vai servir. Não seja inconstante. Não pule de galho em galho. Que você possa também não só tomar
nós possamos tomar isso como exemplo, mas que nós possamos usar Pedro como um ato de fé. Porque o que ele fez? Na hora que ele mais prosperava, ele podia falar, eu não vou, porque é a hora que eu vou prosperar. Mas quem disse que Pedro, depois que Jesus chamasse, não ia prosperar? Porque quando nós aceitamos o chamado, quando nós cremos e confiamos e sentimos dentro do nosso coração, o Espírito Santo, ele sempre vai anunciar isso dentro de nós. E por mais que o caminho seja dificultoso, diz a própria palavra que está lá em Mateus 7,14, estreita é a porta e apertado é o caminho, nós vamos conseguir, nós vamos lograr êxito. Ah, pastor, mas quando eu morrer eu vou ser salvo? Amém. Quando morrer você vai ser salvo. Mas a palavra do Senhor diz também que nós viveremos e comeremos o melhor de Deus nessa terra. Talvez hoje muitos estão esperando uma palavra de cura. Através de uma palavra dessa, o Senhor, ele é Rafá. Ele te alcança também com cura. Jeová Jirê, Jeová Shalom, muitos estão precisando de paz. Porque Filipenses 4,7 diz que a paz que excede todo entendimento vai guardar o meu e o seu coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. E eu te convido, nessa noite, nessa madrugada, ou nessa manhã, estar conosco. O ministério é esse aí, né? É a Imersão Church, só que isso aqui é uma identidade. Eu estou falando para você hoje, sejam com Cristo, sejam conosco. Né? Independente agora do credo, independente da sua placa, se é assembleia, se é quadrangular, é um momento da igreja estar avançando. A igreja não pode parar, porque o que fecha são as portas, mas a igreja não tem porta. As portas que não prevalecem é as portas do inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a palavra, contra Jesus. Ah, Jesus faleceu, morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje eu quero lançar essa palavra para você, uma palavra de ressurreição. Se você hoje tem um ente querido, não espera só do pastor, não espera só do irmão, seja você a carta viva. A palavra mostra que quando nós, em oculto, quando nós buscamos ao Senhor, no aconchego talvez do nosso lar, e nós procuramos Ele em oculto, em reservado, mas Ele vai te recompensar publicamente. Ele vai curar, Ele vai sarar aquele ente querido. As suas finanças não terminarão. Você vai ser próspero sim. Se o seu negócio hoje, por causa de uma lei, de um decreto, por força maior, está ainda fechado, eu estou dizendo está ainda. Você vai ter não só um poder, mas você vai ter a sabedoria de falar com o proprietário, você vai ter a sabedoria de talvez mudar suas ferramentas, mudar suas vestes. Por quê? Porque está sendo lançada uma palavra. Pedro era muito próspero, talvez, ali como pescador. Só que ele largou, ele deixou de ser pescador de peixes e passou a ser pescador de alma. Não estou querendo dizer que o seu negócio vai quebrar, nada disso. Mas o Senhor, é Ele que vai tocar no seu coração. Ele já sabe do seu coração. Basta que você passe a ter mais intimidade. É por isso que eu te digo hoje, uma palavra está sendo lançada e o Espírito Santo vai te incomodar e ele vai te dar novas estratégias, vai te dar nova ferramenta, vai trocar suas vestes e você vai prosperar na terra dos viventes. Mal nenhum chegará à sua casa, praga nenhuma vai suceder. Por quê? Porque diz a palavra do Senhor que aos anjos dele, aos anjos do Senhor, ele dará a ordem ao meu e ao seu respeito. Eu quero te abençoar nessa noite, eu quero fazer uma oração, quero convidar você a orar comigo. Deixa eu te falar, olha aqui que lindo. Acho que aqui já está vendo, né? Eu te convido hoje, se você é um visitante, se alguém te convidou a estar vendo essa live, esse culto online, que você não só seja mais um conosco, mas que você passe para um amigo seu também. É um momento de pandemia, mas nós não vamos parar. A palavra diz assim, dê ao homem o que é do homem, dê a Deus o que é de Deus e dê ao homem o que é do homem. Nós estamos aqui, sim, atentos à OMS, às ordens mundiais, vamos cumprir. As portas estão fechadas, só que as portas do templo estão fechadas. Nós não estamos fechados. Nós vamos lançar a palavra. Eu queria até poderia deixar um telefone para poder, de oração. Vou fazer diferente. Depois, vai ser aqui ou aqui.
Vamos deixar um telefone de oração. Você vai poder entrar em contato. Eu te convido hoje a seguir as nossas redes, para ser um conosco. Muitas pessoas precisam ser alcançadas. Eu preciso ser alcançada com a sua oração. E eu quero orar por você nessa noite, né? Eu te convido, mais uma vez, seja conosco, não apenas como visitante. Se você já tem a sua denominação, seja com eles, mas nós estabelecemos o reino. O reino é um só, é o reino de Jesus Cristo, né? Não pregamos aqui placa nem nada, mas nós queremos lançar uma palavra. Eu queria que você hoje, no seu lar, pudesse curvar a sua fonte, fechar os seus olhos. Eu quero orar e depois nós vamos também fazer um apelo aqui depois, e eu queria que você pudesse nos acompanhar. Pai, eu te louvo, bendigo o seu santo nome, Senhor Jesus. Te agradeço por esse momento ímpar, Senhor Jesus. Visita cada um, meu Pai, que pôde, meu Pai, hoje nos acompanhar nessa live, que pôde orar conosco, meu Pai, que essa palavra, meu Pai, possa alcançar não só os corações, meu Pai, mas que possa alcançar, meu Pai, de fato, Senhor Jesus, aquele que necessita, meu Pai, de uma nova ferramenta, de uma palavra rema que chega até os seus corações, que eles possam crer, meu Pai, não na palavra apenas de um pastor, meu Pai, mas de um ministro, meu Pai, que verdadeiramente, meu Pai, está disposto a trazer a palavra que vem do céu, Senhor Jesus. Que eles possam, meu Pai, ser carta viva na mão do Senhor, meu Pai. Visita cada um agora, meu Pai, que está necessitado, meu Pai, necessitando de cura, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, estar hoje, meu Pai, amplo, recebendo, meu Pai, essa vida, porque a vida vem do Senhor, meu Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está soprando, meu Pai, naquele leito de hospital, Senhor Jesus, se é Covid, meu Pai, que eles possam receber nos seus pulmões o ar que refrigera, meu Pai. Nós não aceitamos essa afronta do maligno, meu Pai, que também o Senhor possa, meu Pai, prosperar todo aquele, meu Pai, que é empresário, aquele que tem o seu negócio próprio, meu Pai, e está hoje, meu Pai, vivendo de uma ansiedade, quase que uma depressão, meu Pai, preocupado com o amanhã. Mas a sua palavra diz, meu Pai, que a depressão não é a palavra que fala, mas a depressão ela é um excesso de passado. A ansiedade, meu Pai, é um excesso de futuro. Mas o Senhor, meu Pai, a palavra diz que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre. Seja ontem, hoje ou amanhã, o Senhor já está lá, meu Pai. Então entra com providência, meu Pai, que o Senhor possa alcançar todas as necessidades, meu Pai. O possível nós já estamos fazendo, mas o Senhor é um Deus do impossível, meu Pai. E o impossível o Senhor fará. E eu quero ouvir um amém, meu Pai, a todos aqueles que estão agora do outro lado da tela, meu Pai. Todos aqueles que estão recebendo essa palavra, meu Pai. Alcança ele em nome de Cristo Jesus. Amém. Que você possa estar mais vezes conosco. Eu te abençoo em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor possa prosperar, trazer cura, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a eterna comunhão dos santos esteja não só hoje contigo, mas para todo sempre. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém.